Oi, gente, bom dia. Alunos aí do nono ano, a gente vai dar sequência aí a esse esforço da escola para tentar passar para vocês o conteúdo durante essa pandemia. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, que fala sobre movimento. O que é movimento? Movimento é quando o corpo muda a sua posição em relação ao referencial. Tá? Então você tem que ter um ponto de referência para que você possa saber que você está em movimento. Por exemplo, esses dois jovens dentro desse ônibus, eles estão em movimento ou em repouso? Eles estão em repouso em relação ao ônibus. E o ônibus encontra-se em movimento em relação a algum referencial que esteja na rua. Então, movimento, repouso e referencial são coisas que estão altamente ligadas uma à outra. E você tem que levar em conta qual ponto de referência você tem que lidar quando você trata de movimento. Se você colocar, por exemplo, o planeta, você está em constante movimento em relação ao planeta. E o planeta está em constante movimento em relação a outros corpos celestes. Eu tenho basicamente dois tipos de movimento. O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, se vocês observarem aqui, eu não tenho variação de velocidade durante um intervalo de tempo. Tá? Então eu percorri esse tempo em um intervalo, percorri esse tempo, esse intervalo aqui nesse tempo, e esse intervalo é sempre o mesmo tempo em relação ao intervalo que ele tem. No caso desse molusco aqui, né, após 4 minutos ele percorreu 16 centímetros, ou seja, a cada minuto o caracol percorria 4 centímetros. Isso é o que a gente conhece como movimento uniforme. Então, no movimento uniforme, o corpo percorre a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Como é que eu posso calcular a velocidade do caracol? Eu posso calcular a velocidade do caracol pegando a velocidade dele, né? Vai ser igual à distância percorrida sobre o tempo de percurso. Então, sempre que você quiser calcular a velocidade de um móvel, você vai ter que subtrair a distância, que dividir a distância que ele percorreu pelo tempo de percurso que aquele móvel teve. Tá? E aqui nós temos algumas variáveis, algumas grandezas que vão se enquadrar nessa etapa que a gente se encontra. A distância percorrida, né, pode ser em quilômetro, metro, centímetro, milímetro. O tempo percorrido pode ser em hora, minuto, segundo. E a velocidade do percurso em quilômetro por hora, metro por segundo, quilômetro por segundo e assim por diante. Bom, como é que a gente faz o cálculo dessa velocidade? V vai ser sempre D sobre T. Eventualmente, vocês podem, no lugar do D, encontrar um S. Tá? Então, por exemplo, pode ser que V seja igual a S sobre T, porque o S vem do inglês space. Então, é como se fosse o espaço. Então, a velocidade pode ser o espaço sobre o tempo. Mas para nós aqui, a velocidade vai ser o D, que é a distância percorrida, sobre o tempo que foi gasto para percorrer aquela distância. E aqui nós temos um exemplo. Um asteroide move-se no espaço desempenhando um movimento uniforme, ou seja, não houve variação da velocidade que aquele asteroide estava se deslocando. A cada 24 horas ele se desloca a 144 milhões de quilômetros. Determine a sua velocidade. Você tem a velocidade? Não, é essa que você quer determinar. Você tem o tempo que ele utilizou? Temos, 24 horas. Você tem a distância que ele percorreu? Tenho, 144 milhões. Eu sei que V é D sobre T. V vai ser 144 milhões sobre 24. Então D vai ser igual a 6 milhões de quilômetros por hora. Difícil isso, não é tranquilo? Ah, mas Matias, como é que eu vou... E se você, em vez de pedir a velocidade, você pedir a distância? Não tem problema. Então D vai ser igual a V multiplicado por T. Então você pode fazer isso, você pode mudar isso de acordo com aquilo que você queira. Aqui, senhores, observem aqui. Eu tenho a velocidade, o espaço e o tempo. Se eu quiser saber a velocidade, eu sei que V é D sobre T. Se eu quiser saber T, T vai ser a distância sobre a velocidade. Se eu quiser saber a distância vai ser igual a velocidade multiplicado pelo tempo.
Ok? Então eu posso calcular qualquer um dos três. Eu posso calcular a velocidade se eu tiver a distância e o tempo. Posso calcular o tempo se eu tiver a velocidade e a distância. E posso calcular a distância se eu tiver a velocidade com o tempo. Então, de posse dessas variáveis, eu consigo determinar qualquer uma dessas alterações em relação a esse móvel. Vamos para a próxima aqui. Outro exemplo aqui, ó. Um jabuti se move com a velocidade constante de 1,5 metros por minuto. Percorreu todo o quintal de uma casa em 5 minutos. Qual a distância percorrida por esse animal? A velocidade eu tenho, 1,5 metros por minuto. Eu tenho o tempo, 5 minutos. E preciso determinar a distância. A distância não é a velocidade vezes o tempo? Então, o D vai ser igual a V multiplicado por T. A distância vai ser a velocidade que eu tenho, 1,5 metros por minuto, e o tempo que ele levou. Então, a distância percorrida pelo animal é de 7,5 metros. Outro aqui, calculando o tempo, sabendo a distância e a velocidade do movimento uniforme do móvel, eu posso calcular o intervalo de tempo desse movimento. Né? Então, eu tenho que T vai ser igual a D sobre V. Então, a distância vai ser igual, o tempo vai ser igual à distância sobre a velocidade. A distância vai ser igual à velocidade multiplicada pelo tempo. Tá? Exemplo, um corpo dotado de movimento uniforme, ou seja, não houve variação, desloca-se a velocidade de 3 minutos. Qual será o tempo gasto por ele após percorrer a distância de 1.200 metros? Eu tenho a velocidade? Tenho, 3 metros por segundo. Tenho o tempo? Não, mas tenho a distância. T é igual a D sobre V. T é igual a 1.200 dividido por 3. Então, T vai ser igual a 400 segundos. Ok? E, além do movimento uniforme, eu tenho o movimento uniformemente variado. Nesse movimento variado, o corpo percorre distâncias diferentes em intervalo de tempo diferente. Saí daqui para ir para a escola. Parei para conversar, para bater papo, para comprar pão, para fazer alguma coisa, até chegar à escola. Então eu percorri uma distância, mas eu percorri uma distância tendo variação da minha velocidade em relação à distância que eu estava percorrendo. Aqui nós temos o exemplo desse motociclista. No primeiro espaço, ele percorreu 40 quilômetros em 1 hora. Depois mais 50 em 1h20, 180 em 3 horas. E ele foi variando a sua velocidade durante esse intervalo de tempo. Tá? Então, quando você tem essa variação de velocidade, a gente está falando de movimento uniformemente variado. Tá? Dentro desse movimento, eu tenho a velocidade média. É a mesmíssima coisa, não muda. A velocidade média vai ser igual à distância sobre o tempo percorrido. A velocidade média, nesse caso, é 220 dividido por 4. Então, a velocidade média do indivíduo foi de 55 km por hora. Ok? Deixa eu só arrumar aqui. Ok, senhoras e senhores. Então, por hoje é só, né? Eu espero que vocês façam aqueles exercícios da página que eu enviei para vocês semana passada, que fala sobre distância, sobre tempo e sobre velocidade. E a gente vai se encontrar depois na live para poder tirar qualquer dúvida que possa ter surgido, ok? Um abraço, tchau e boa tarde a todos.